O Admar Lopes está na Turquia, está vendo as mensagens. Só não responde, né, Admar? Mas eu te entendo. Você fica lá na sua, aquela coisa toda. Vamos lá esclarecer as situações envolvendo as contratações do Vasco. O Admar está lá para resolver a situação desse rapaz, do Carlos Cuesta. A situação do Carlos Cuesta é simples. Vasco e Spartak fizeram proposta ao Galatasaray. O Galatasaray disse ok para as duas. Gostou das duas. Depende do jogador. O Vasco tem, com jogadores que ele, de alguma maneira, pode ajudar com planos para uma seleção futura, apresentou um projeto ao Carlos Cuesta para que ele voltasse à seleção colombiana. O que acontece? O Carlos Cuesta gostou, achou bastante interessante. Só que aí tem o Spartak que oferece grana. E a proposta do Spartak é um pouco melhor, mas o Spartak ele fica mais apagadão. Só que os agentes do Carlos Cuesta, me parece claro, querem money, dinheiro, din-din. Então, para eles, não é uma questão de plano de carreira, gente. Não, o Cuesta vai sair dali, vai para a seleção colombiana, porque, por exemplo, o Galatasaray adora a ideia de, por exemplo, o Vasco estar comprando 60% e ele ficar com 40%. Por quê? Porque ele ganha agora com os 60%, sabendo que o Vasco pode potencializar o jogador para ir para o Mundial, numa futura revenda, ainda ganha de novo. Então, para o Galatasaray, seria muito legal se o Cuesta viesse para o Vasco. O Cuesta também vê o Vasco como uma boa oportunidade de voltar à seleção e tem uma boa proposta financeira. Só que o Spartak faz uma proposta financeira para o jogador melhor, mas que de alguma forma é comprar o jogador 100% e não ter plano de carreira nenhum. É dinheiro hoje, é agora. Então o Galatasaray deu ok para as duas propostas, mas a do Vasco, teoricamente, é melhor, porque ele ganha duas vezes. Do Spartak, não. Comprou, levou. Só que o agente do jogador está pensando na grana agora, nesse instante. Então é isso que está pesando para que o Carlos Cuesta não seja ainda anunciado como jogador do Vasco. Está resolvida a situação? Não está resolvida. O Vasco não desistiu do Carlos Cuesta. E hoje eu fui buscar uma informação, porque está circulando muito o nome do Gabriel Paulista, zagueiro de 34 anos de idade, que jogou no Arsenal, no Valência, no Atlético de Madrid e está no Besiktas da Turquia. É um zagueiro mais velho. E a informação que eu tenho de dentro do Vasco é de que não há nenhum interesse nesse jogador. É a informação que eu recebi hoje de dentro do Vasco. Não há interesse nesse jogador. O Vasco tem uma lista com outros jogadores, Carlos Cuesta e mais dois, para buscar dois desses. O Vasco quer contratar dois zagueiros. O Carlos Cuesta depende desse acordo aí. O Carlos Cuesta dizer para os empresários, eu quero ir para o Brasil, não quero ir para a Rússia. Quero jogar no Brasil, quero voltar à seleção, para dar o ok. Mas o outro zagueiro, pela informação que eu tive de dentro do Vasco, de uma fonte que me merece muito crédito, não é o Gabriel Paulista. Não é. Não seria esse o jogador. E eu acho, assim, estranho. O Gabriel Paulista é um jogador que já foi convocado, inclusive, para a seleção. E eu entrei em contato com meu amigo Ugur, o turco, jornalista turco, que é polêmico para burro, e perguntei a ele, Ugur, você acha que seria uma possibilidade do Vasco contratar esse jogador? E ele disse, olha, pode acontecer. O Besiktas quer mudar a maioria do seu time. E aí eu perguntei, como é que está o Gabriel Paulista hoje? Flávio, ele é um smart center back, quer dizer, é um central esperto, porém tem muita tendência a se machucar, se machuca demais. Então dá para entender como é que um jogador que tem esse currículo, Arsenal, Valência e Atlético de Madrid, o Besiktas quer dar linha na pipa. Então a situação hoje, para o Carlos Cuesta, depende desse acerto, os agentes entenderem o que é melhor para o jogador e não para eles. Isso acontece demais. E no caso do Gabriel Paulista, a informação que eu tenho do Vasco, não é esse jogador. O Vasco está buscando um outro zagueiro e volta a dizer, faltam 2 semanas para terminar. Então tem que fazer isso para ontem. Precisa resolver essa situação. De um nome que me preocupa muito, se isso for realmente uma informação dada por companheiros que a gente tem
que dá crédito, o Lucas Pedrosa, o pessoal do GE, desse jogador, o atacante Matheus França, jogador do Flamengo, foi do Flamengo, está no Crystal Palace, jogador que foi aí pelo clube do John Textor, e é um jogador que, inclusive, o Emerson Rocha me passou aqui, me deu uma informação que, inclusive, está no site do próprio Crystal Palace, de um jogador que teve problemas aí na temporada passada, com lesões, perdeu a pré-temporada e que não está tendo chance nenhuma no Crystal Palace. É um jogador jovem, tem 21, 22 anos, é um jogador que esse não está na conta do Admar, não está na conta do Admar, é muito mais uma observação dos scouts e também do Felipe Loureiro, e é um jogador jovem, que faz ali a meia, joga do meio para frente em todas as posições. Seria um jogador mais plural para jogar como um segundo atacante, né? Mas tem 21 anos de idade. Não me lembro dele tanto no Flamengo, jogando assim em alto nível. Agora, quem é vendido para a Inglaterra é porque alguma qualidade tem. O que você acha desse jogador? O que vocês acham? Você conhece, Jean, esse jogador? Cara, na base ele fez muito o Vasco sofrer. Ele é ensaboado, era bom jogador. Forte, dinâmico, achava a rede. A única coisa senão que eu quero entender é essas contusões. Porque ele inteiro, Flávio, meu Deus, pode vir. Pode vir que é ok. Sem problema nenhum. Fez gol no Flamengo na Libertadores, fez gol no Campeonato Brasileiro. Não é um jogador de bobeira, não. Era utilizado, sabe? Enfim, eu acho que uma contratação bem interessante mesmo. É um menino que. Isso, acontece também, né, Cerdeira? Às vezes o cara vai para a Inglaterra, para a Europa e não se adapta. Tem isso também, língua diferente, mas eu realmente não me lembro dele como um jogador que seja destaque. Mas é uma oportunidade de negócio. Para dar minutagem, está se tentando trazer ele para cá, empréstimo, sem passe fixado, sem opção de compra nenhuma, apenas realmente porque é um jogador que o Fernando Diniz a priori gosta, a informação dada pelos companheiros, e que seria um jogador para estar ali dentro dessa formação. Enfim, o que você acha, Cedeira? Ele andou entrando em alguns jogos no Flamengo, ele fez uma fumaça danada, ele é um bom jogador, cara. E com essa idade, 21 anos, eu acho que seria uma boa oportunidade dele vir, sim. E a outra coisa de zagueiro, como você falou, o Vasco podia nos surpreender. Pô, poderia mesmo, né? Já pensou se o Vasco contrata o Nino, ex-Fluminense? Pô, seria uma bela surpresa, não? Mas o Zenit não vende. O Não Zenit não vende. quer vender. O Zenit não quer vender. Geralmente Esse é o problema. o que é bom para vender é difícil, né? É. Sérgio Quinde, lembra desse rapaz, Sérgio Quinde? Matheus França. Lembra, ele jogou contra o Vasco em 2023 no Vasco e Flamengo. Não sei se vocês vão lembrar, o Capasso fez um pênalti nele. Foi ele que fez a jogada, que o Capasso cometeu um pênalti, uma vitória, acho que foi 3-1 pro Flamengo. E a jogada foi dele, jogador rápido, que vai para cima. Ele é rápido, tava muito bem no Flamengo quando foi contratado. O John Textor se encantou pelos desempenhos que ele vinha tendo. Eu acho que é um jogador que tem boatos aí de que a gente fala. Não acho que deva ser parâmetro para isso. Mas de que ele é flamenguista, que não sei o que é fanático, que sempre foi. Mas isso aí eu acho que é bobagem, né? Depois eu ouvi diferente. É o contrário. Que ele é Vasco. É o contrário. Ele é Vasco. É outro Matheus, não é ele, não, verdade. Era outro Matheus, que era. Mas o Matheus Gonçalves. Esse não, esse aí, inclusive, eu vi hoje. Tem até uma foto de uma vitória do Vasco, ele curte lá. Tá lá curtindo. Sim, verdade, é o Matheus Gonçalves, eu confundi. Então, no seu caso, mais uma coisa positiva. Mas é um jogador que joga em várias, vai para cima, tava muito bem aqui no rival e é uma característica que a gente tá precisando. Se tiver bem fisicamente, eu acho uma boa. Vamos ver. Tomara que a coisa possa acontecer aí, mas é só a minha preocupação a questão física. A gente precisa de jogador para jogar, cara. Não dá para jogador estar a meia boca nem nada. Como, por exemplo, esse rapazinho aqui, ó. Andrés Gomes. A informação é a seguinte: o problema é trâmite burocrático, gente, porque ele está liberado. Aliás, eu soube hoje, Jean, Cerdeira aí, que a molétia no quadríceps é mais conhecido também como dor muscular. Chegou, deve ter corrido muito aí, ter jogado a bola em algum lugar e ficou com molétia no quadríceps. Tem nada, tá liberado na parte médica, sem problema nenhum. O problema é burocrático. E o problema burocrático mais interessante, porque para esses caras virem para o Brasil,
Como é que você vai explicar para ele o seguinte, filho, o seu salário vai ter imposto de renda retido na fonte. Você vai ter férias remuneradas. Mas eu não quero férias. Que negócio de férias remuneradas? Você vai receber 13º. Então, a explicação para ele, para o staff dele, da legislação brasileira trabalhista, que ele não entende, que os caras não entendem. Os caras acham sempre que tem alguém querendo passar para trás. Então, é isso que está, de alguma maneira, dando uma travancada no negócio, mas é só por isso. Então, essa semana, provavelmente, vou explicar os contadores do cara e os nossos contadores, os contadores do Vasco, dizer, filha, assim, tá? Para estar tudo direitinho para você poder assinar. É isso. Mas domingo, São Januário, 4 da tarde, tem dancinha já ou não tem dancinha? Se ele estiver inscrito, a tendência maior é para o jogo do Botafogo. Eu acredito que para o jogo do Botafogo, até porque o time vai viajar, só vai voltar quinta-feira ao Rio de Janeiro. Acho que a tendência é maior para o jogo do Botafogo. Mas ele precisa primeiro ser inscrito, né? Tem que estar no bid. Eu estou no bid aqui todo dia, entrando em contato aí com o pessoal, mas pelo menos por enquanto. Mas recebi essa informação hoje. A mais importante é, não há moléstia no quadríceps. Apenas... Isso é o mais importante, né? É o mais importante. Pro jogo do Botafogo, abre o olho Ancelotti. Não pediram ontem na live o Nuno na seleção? Aí abre o olho Ancelotti. Eu também acho, cara. Eu também acho. Tem que abrir o olho aí. Agora, essas coisas, esse negócio é que me incomoda muito no Vasco, essa demora, cara. É uma demora, às vezes, que eu não consigo entender por que tanto demora. O jogador que chega num lado, o rival lá já está, aquele Carrascal chegou ontem, já está jogando, já foi pro 3º jogo. É muito demorado, as coisas demoram demais, mas enfim, faz parte, né, amigo? Faz parte. Agora,